Elton Rodrigues, Natália Oliveira, Magno Oliveira e Vanildo Rocha. Solicito o vereador Elton Rodrigues, faz a leitura bíblica. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Amém. Solicito a dispensa da leitura da ata ordinária, realizada no dia 1º de junho de 2026, tendo em vista o indicado da texto da pauta. Não há hora do dia, não há parecer para a discussão e votação, nem não há projetos para aceitação. Não, prosseguimos projetos para aceitação. Solicito a leitura do projeto de lei legislativo número 3 de 2026. Projeto de Lei número 3 de 2026 concede o título de cidadão honorário ao município de Jacinho ao senhor Miguel Oriento. Discussão. Pela palavra. Sendo palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Peço a colaboração de vocês para aceitação e votação desse projeto de lei. O Miguel ele mora aqui há quase 30 anos. É uma pessoa que participou ativamente da elaboração do nosso plano diretor, que até hoje não chegou aqui na Câmara. E contribui para o meio ambiente da nossa cidade. Eu gostaria da colaboração de vocês, concedendo essa honraria ao senhor Miguel Oi. Muito obrigado. Coloque a aceitação, sobre essa comissão. Aceita a unidade. Solicito a leitura do projeto de lei número 18 de 2026. Projeto de Lei número 18 de 2026 dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação por meio de adesivos veículos oficiais locados pelo Poder Executivo e Legislativo do município de Jacinho e da outras províncias. Discussão. Em aceitação, sobre essa comissão. Aceita a unidade. Solicito a leitura do projeto de lei número 22 de 2026. Projeto de Lei número 22 de 2026 dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas, transparências e eventos de qualquer natureza realizado e custeado pelo município de Jacinho e das outras províncias. Discussão. Palavra, presidente. Você palavra. Boa noite a todos. Boa noite a cada um. Boa noite ao Racinho que nos assiste. Hoje eu vim usando aqui a autoridade que a população nos concedeu. Eu venho aqui com um projeto que tem terá muito efeito fiscalizatório popular. Tá? Porque o efeito fiscalizatório ele está no portal de transparência do nosso município. Todos que quiserem saber o que se gasta, o que se arrecada, está ali no portal. Porém, o portal de transparência ele é muito técnico. E muitas pessoas, às vezes até eu mesmo, têm dificuldade de discernimento assertivo desse portal. As pessoas têm interesse, às vezes, de ler, saber o que está se fazendo com o dinheiro público. E, infelizmente, o portal é realmente muito confuso. Muito confuso. E muita população tem me questionado. Eu estive em reunião com grupos no ano passado. Eu tenho hoje, por exemplo, voltado aqui para o objetivo desse projeto. Os bairros estão sem capina, sem roçada, desde outubro de 2025. E a gente sabe que tive uma conversa com o secretário de meio ambiente, está tramitando lá algumas estações, empresas que possam assumir essa demanda. Só que a população não entende, não tem conhecimento técnico de como funciona a gestão pública. Porque elas perguntam, por que está cheio de mato e tem evento? Por que está o esgoto aberto e tem evento? Por que não tem pediatra e tem evento? Por quê? Porque não tem extensão de rede. Eu moro no rua há 30 anos e eles não têm dinheiro para poder fazer a extensão de rede elétrica e tem evento todos os dias. Tem um palco montado na praça há quase um mês. Por quê? Então a população questionou muito. Então o que eu fiz? Eu entrei nesse projeto para a partir de hoje, facilitar os vereadores e no próprio executivo e mostrar para a população o que se gasta por mês ou por ano em todos os eventos que serão, a partir de hoje, custeados por dinheiro público. Então, teremos essa goiaba em 2007? Sim. Então a população vai ter acesso lá. Gastou com palco X, cantor X, a população vai ter acesso a isso, porque o dinheiro é da população. Então esse projeto é para facilitar
transparência do próprio vereador e da própria gestão, que sem dúvida nenhuma não vai ter dificuldade nenhuma em aprovar um projeto, já que nós trabalhamos de forma honesta. Muito obrigado, presidente. Você fala, vereador. Boa noite a todos, Francisco, novos vereadores, presidente, a todos a presença da minha mãe. Bom, Magno, parabéns pelo projeto. Acho que nós estamos caminhando, né, para uma gestão mais transparente, aproveitando tecnologia. O Marcos fez um projeto de lei com QR Code, que as obras são feitas pela prefeitura, tem que ter um QR Code. O projeto de lei hoje foi pautado para poder Guardando implementar, inclusive. implementar o projeto de lei para identificação dos veículos também, né? Traz um avanço na transparência para todos e traz proximidade da população com nós, na verdade, uma segurança para todos. Então, parabéns e conto com todo mundo, né? Todos os vereadores aí estão por um trabalho mais transparente. Vai dar certo, se Deus quiser. Cobrar do executivo para que isso não fique só no papel. Eu tenho certeza que os secretários, tanto de meio ambiente como de obras, vão trabalhar para a realização desses projetos. Senhor presidente. Você fala, vereador. Boa noite, novo presidente, demais vereadores, todos os servidores da Casa Legislativa, o público aqui presente, também todos que nos acompanham pelas redes sociais. Estendo os meus parabéns, tanto à proposta apresentada pelo vereador Magno, como também a proposta anterior apresentada pelo novo vereador, amigo Daniel. Todos dois vêm nesse sentido, realmente, de trazer a transparência dos atos e da gestão, né, do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Afinal, nós temos que ter a responsabilidade e, enquanto vereadores, fiscalizar para que o emprego do recurso público é oriundo de onde? Do pagador de imposto. Não existe recursos grátis. Ele é de graça. Ele vem de onde? Ele vem de uma fonte. E a maior fonte é o quê? É o imposto que se paga. O executivo ele tem a responsabilidade de transformar essa arrecadação no município em políticas públicas salutares em prol da população. E esses projetos, ele vem trazer realmente transparência, porque o vereador Magno, o vereador Daniel, todos os vereadores dessa casa, nós sabemos bem que nós estamos ali na linha de frente, nós estamos em diálogo constante com a comunidade, com a população, o qual nos questiona a todo tempo, né, sobre transparência, sobre responsabilidade, sobre compromisso, né, com o dinheiro público que é revertido em prol da população. Então, isso é justo. Eu acho que nem seria necessário, né, ter uma lei, mas a lei garante essa obrigatoriedade, né, tanto para essa gestão também, como as próximas gestões futuras, né, que virão. Então, isso é muito importante, Magno, pode ter certeza, né, tanto na proposta também do Daniel que apresentou anteriormente, pode contar com o meu apoio sempre, e vamos fazer o possível de cobrar do Poder Executivo a implementação para que não se torne apenas, né, mais uma lei, né, somado a esse universo jurídico que nós temos hoje aqui, mas a falta de implementação, muitas vezes, nós não conseguimos ver o resultado daquilo que é proposto. Parabéns e contem comigo. Só concluir brevemente, dentro do assunto, que queria parabenizar e dar boas-vindas ao novo secretário de Cultura, que vai conduzir esses eventos aqui para frente, todos os eventos do nosso município, né, promovidos pela Prefeitura. O Diego Mendes, agora subiu, desejo um bom trabalho, tenho certeza que tanto essa proposição que visa transparência vai ser muito bem acolhida, né, pelo novo secretário. Está aí com sangue no olho para representar, principalmente essa juventude. Eu, como vereador, sempre tive muita dificuldade com a antiga secretária de Cultura para levar para frente as demandas. Digo que fiquei muito feliz com essa mudança e agora o Diego está aí para representar uma nova juventude que está aí muito tempo calada dentro da cultura do nosso município. Enfim, e também, né, cumprimentar o vereador Magno também pela proposição, vem de encontro aí com transparência, isso aí que se falou. Você fala? Quero agradecer Daniel, o próprio Marcos Morgan, Elvis, e os dois vereadores aqui da casa. Eu quero falar, gente, que eu vou lançar aqui no cima, se Deus quiser, agora no mês de julho, uma matéria falando do plano de governo do nosso executivo. Eu fui orientado, eu estou preparando para isso, então não tem segredo nesse projeto, é um programa do nosso plano de governo. Eu vou rodar os bairros do nosso município, eu vou resgatar, tá, tudo que foi elaborado e desenvolvido durante a campanha de 2024 do Poder Executivo, e nós vamos pautar
em todos os bairros, o que foi colocado dentro do plano de governo e quantos por cento disso está concluído ou em andamento. E é claro, tem todas as condições orçamentárias, tem tudo tramitando dentro da prefeitura, às vezes, depois temorosamente mesmo, mas aí o próprio executivo vai ter a oportunidade de esclarecer a população como está andando o seu plano de governo. Porque a população, ela questiona muito. Por exemplo, gente, eu moro numa rua, que a minha rua, Raul Soares, era uma vergonha. A rua Raul Soares, ela é uma vergonha. É um esgoto que está estourado há anos e anos, que eles vêm fazendo manutenção, fazendo reparos. Sabe, o povo lá dorme e acorda com cheiro de merda no nariz o tempo todo. Entendeu? E não se tem dinheiro para fazer tudo. Eu moro no bairro Rosário, um dos maiores bairros territorial do município de Iracema, que não tem sequer metro quadrado para espaço cultural. Não tem uma quadra, não tem mais campo. Entendeu? Então, ou seja, eu falo que eu acho que está na hora da gente trabalhar nesse sentido. E nunca na minha vida eu fui oposição. Eu nunca fui e nem você. Eu vou ser simplesmente honesto e justo. Eu falei desde o início, quando eu me tornei vereador, que eu queria levar a verdade. Então, o que está pronto? O que está sendo feito? É isso, parabéns. Por que não está sendo feito? Tem respostas. A população tem respostas. Então, eu vou lançar uma matéria que chama-se Plano de Governo do Executivo Atual. Então, nós vamos saber o que está sendo feito, o que está sendo feito, o que já foi e o que está sendo feito para cumprir esse plano de governo, que tem responsabilidade, tá? Responsabilidade no Tribunal de Contas. Deus abençoe vocês. Prosseguindo, coloca o projeto em aceitação, os honorários como estão, aceito a unidade, e cabe os projetos para análise de comissão competente. Não há projeto de primeira votação, também não há projeto de segunda votação. Prosseguindo para as proposições e requerimentos de indicações, sustentando o requerimento número 27 de 2026. Requerimento número 27 de 2026, a vereadora Natália P. Oliveira, nos termos regimentais, solicita ao presidente da Câmara, após ouvir o soberano plenário, oficia o excelentíssimo prefeito municipal, requerendo informações acerca do andamento da previsão de encaminhamento à Casa Legislativa, os projetos referentes ao plano diretor municipal e a reforma administrativa do plano de cargos e salários de servidores municipais. Em discussão, Então, você vai falar? gente, mais uma vez, né, a gente pedindo para que o plano diretor chegue aqui na Câmara para a gente analisar e votar. A cidade está crescendo desordenada, tem terrenos da prefeitura sendo invadidos, tem loteamentos sendo feitos de forma irregular dentro do município. É uma coisa que depois vai sobrar para a prefeitura, tanto com água, tanto com lixo, com esgoto, e o prefeito se comprometeu a nos entregar no primeiro semestre de 2026. Hoje é a última reunião do semestre. E, pelo que eu sei, isso não chegou até hoje. E a reforma administrativa do plano de cargos e salários, gente, a gente tem um problema enorme dentro da cidade com relação ao funcionalismo, que aí o PEV. Todo mundo careca de saber disso aí. É um problema gigante que a gente vai ter que resolver de alguma forma, porque ninguém aqui quer trabalhar uma vida inteira e na hora do descanso, de se aposentar, não conseguir receber. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com relação a isso. Então nós estamos perdendo aqui mais uma reunião pedindo ao Executivo que o plano de cargos e salários, a reforma administrativa chegue aqui e o plano diretor, para que a gente não tenha uma cidade desordenada do jeito que a gente está tendo, porque além do que o vereador Mário colocou aqui, com relação às cabinas, ao esgoto, e até a própria água mesmo, que é uma novela, em Rio Acima, a gente tem uma cidade crescendo de qualquer jeito. E a gente precisa ter mais responsabilidade para resolver isso e resolver de forma ordenada a vida da nossa população. Então, que o Executivo nos escute e dê andamento ao plano diretor e ao plano de cargos e salários que os funcionários esperam por isso. Mesmo porque a gente precisa reduzir o número de contratados e de comissionados da prefeitura, porque a prefeitura não vai dar conta de manter isso, gente. Porque quem é comissionado, contratado, não paga no prédio. E é um problema que está se alastrando. Muito obrigado, senhor. Gente. Você vai falar,
Obrigado, presidente. Para esse requerimento, mais uma vez aí um trabalho feito com responsabilidade que você tem feito aí, e esse é o reconhecimento que tem aqui como vereador, esse requerimento muito bem elaborado e muito bem citado, né? Então, ou seja, são questionamentos simples e que já tem promessa de resposta, né? Não é verdade? Fizemos que o requerimento coletivo no passado foi? Sim. Todos os vereadores assinaram. E a gente sabe que vai ter responsabilidades também, gente, porque a população vai ter que adequar, né, também essa reforma. Toda reforma ela é traumática de alguma forma. Toda mudança ela é traumática de uma forma. Então, ou seja, nós sabemos que algumas pessoas vão sentir um pouco também com a regularização desse plano que nós estamos aguardando. Eu quero convidar aqui os vereadores, na próxima reunião, vai entrar aqui uma indicação, um requerimento de convocação feito pelo gabinete. Nós vamos convocar o executivo que está aqui na casa para falar dessas demandas, tanto quanto do diretor, quanto também do plano de carga salário. Então, é só eu deixar bem claro que eu assumo isso, vou estar convocando aqui o executivo, né, já não vamos estar convocando esses dias agora o secretário de Meio Ambiente. Inclusive, na convocação, eu citei, né, eu pedi que fosse atendida a nossa convocação às 19 horas, para nós quebrar aqui uma coisa histórica, porque sempre as convocações, Marcos, as reuniões de convocação acontecem às 14 horas, 14h30, pela segunda, terça, quarta-feira. Eu mesmo participei aqui de umas 5 convocações feitas com o vereador, quando não era vereador e ninguém vinha. Por quê? Porque trabalhando. Então, nós já estamos sofrendo, eu acredito que todos estão sofrendo, mas Natália e Marcos Isidoro, neste momento, já está sofrendo dia e noite com a água no Rosário. Que o Rosário, gente, é um dos bairros que mais falta água na cidade, por que pareça, porque lá falta água todos os dias. Alguns bairros aqui falta de vez em quando, em algum momento. Rosário falta água todos os dias. Todos os dias. Então, nós vamos convocar o secretário de Ambiente para ele esclarecer. Daniel também fez um dia atrás, né, Daniel? Como está sendo elaborado? Qual é o plano para amenizar o impacto negativo que começa a acontecer agora, em julho? E esse ano tem promessa de calor intenso. Então nós sabemos que não vamos ter problema com água aí. Então qual é o planejamento? Nós temos que preparar a população, alinhar algumas coisas agora. Então vai ser convocado e o executivo, né, também, se Deus quiser. Um abraço aí. Obrigado, presidente. Parabenizar a vereadora pelo requerimento e só queria dar uma breve contribuição. São pautas aqui totalmente importantes e eu já venho trabalhando desde o mandato passado. Os vereadores que estão aqui, né, o Messi, o Anildo, pôde acompanhar, inclusive o vereador Mário, em várias reuniões que ele esteve presente sobre a nossa luta, tanto quanto o plano diretor e também a reforma administrativa. O plano diretor, eu tive presidente dessa casa no segundo biênio, nós avançamos bastante. Fizemos as diretrizes, fizemos as diligências necessárias, pus para aceitação, enviei para a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, contratamos a Luana, que é doutora em Arquitetura e Urbanismo, inclusive trabalha na Agência Metropolitana de Belo Horizonte e deu uma grande contribuição na confecção, na construção desse plano atual. Mas eu não sei o motivo, até porque a explicação dada naquele momento pelo Executivo, pela retirada do projeto da casa, não se sustenta, ou pelo menos, no meu ponto de vista, não tem muita coerência, mas enfim, regimentalmente falando, ele tinha essa prerrogativa e retirou o plano que já estava em tramitação aqui na casa. Então, assim, a gente espera que venha o quanto antes aqui para casa, até porque é o seguinte, lembrando que nós já estamos no meio do ano dessa atual sessão legislativa. Iremos entrar em recesso, é um ano também de eleições gerais, então, assim, um ano muito acelerado. Se bobear, nós não vamos ter tempo nem de discuti-lo da forma que deveria ser discutido, né, nessa atual sessão. Então, temos que ter celeridade nisso, afinal de contas, já está com o Executivo há quase 2 anos ou mais, 2 anos praticamente, acho que já deu tempo de ajustar o que tinha de ajustar, né? Nós temos que passar para a audiência pública ainda, não é simplesmente vir para casa, pautar e votar e aprovar. Não é assim. Eu acho que tem que ser discutido principalmente com aqueles que são mais importantes, que mais interesse têm nesse plano diretor, que é a sociedade. Não é isso? Então, e sobre a reforma administrativa, gente, vários requerimentos eu fiz desde o primeiro mandato.
E a resposta que nós tivemos é que seria enviado para casa até junho desse ano, e até hoje nada. E como bem colocou a vereadora Natália, nós temos que ter uma responsabilidade, um compromisso, porque a Rio Prev é uma bomba relógio. Ela já não se sustenta. Então, se não tiver realmente ali uma coragem, uma responsabilidade de querer fazer a reforma para que a gente possa trazer uma sobrevida, possa trazer um fôlego para a instituição, vamos deixar muitos desamparados no pior e no melhor momento, né, que é a hora de gozar da sua aposentadoria, não vai ter condições ali de mantê-los. Lembrando que essa casa já botou alguns projetos importantes para ajudar a instituição, mas é preciso mais. E nós estamos fazendo, ao longo dessa legislatura, remendos no que tange a questão do plano de cargos e salários, que poderiam estar todos incluídos nessa reforma administrativa. Então temos que ter responsabilidade, gente. O negócio é sério. E vamos trabalhar para poder amparar aqueles que contribuem e que mantêm a instituição. Mas é preciso ter coragem, é preciso ter responsabilidade e compromisso. E essa casa está aqui aguardando para que o Executivo envie essas proposições tão importantes para o bom andamento da gestão pública. Muito obrigado. Você falava, Arthur? Você deu ideia aqui, acho que discutiu o plano diretor, é decidir hoje, né, o futuro da nossa cidade. E nós estamos aqui para isso. Tentei, junto ao Executivo, agradeço ele veio, que nós, vereadores, encontraram e fazer uma reunião, né, Natália? A agenda não bateu, para a gente discutir sobre isso, também sobre o planejamento do período de seca, né, Mário? A gente vai fazer uma reunião das demandas que tem da limpeza do município, enfim. Eu acho que nós, vereadores 9, temos cada um com alguma pauta, mas tem demandas que não tem pauta, sabe? Como um plano diretor, mas não tem pauta, desculpa. Não tem esquerda, não tem direita, não tem partido, ela é de todos os vereadores. Então esse requerimento que a Natália fez, parabéns, Natália. Eu acredito que com muito orgulho assinam todos os vereadores, o Elvis, o Dó, Sandra, o Renato, o Desi, o Marcos, o Ivanildo, o Daniel, para que isso possa vir para a Câmara e a gente discutir, né? E se pegar as minhas falas aí durante as reuniões passadas, eu sempre falo que o planejamento é a chave que abre todas as portas, sabe? Ele define o futuro da nossa cidade, da sua vida pessoal. Então, acredito que o prefeito eu tinha feito o requerimento, ele informou que seria até o primeiro semestre, então está na hora de cobrar. Deu a data limite, né? Então, que ele justifique porque não veio. Eu tenho certeza que em breve estará aqui para a gente discutir isso mais salutar possível. Muito obrigado. Prosseguir, coloque em votação, sobre a comissão. Tomar a oportunidade. Sustentaria tudo do requerimento número 28 de 2006. Requerimento número 28 de 2006, o vereador Daniel Laércio Jacinto Joaquim, nos termos regimentais, solicita ao presidente da Câmara que, após ouvir sobre o plenário, oficie o seu prefeito municipal, requerendo informações acerca de providência adotada ao atual andamento do processo de adesão do município, de acordo com a cooperação fiscalizada RMBH. Discussão. Você fala, Arthur? Pessoal, nós tivemos uma reunião agora que a Natália, junto ao Executivo, organizou com alguns representantes, os vereadores, né, de Nova Lima, de Raposos, ocorreu na Prefeitura. Tivemos no início do ano passado, junto com os vereadores de Nova Lima, lá na cidade administrativa, aí choveram uma olhada, falar isso aqui, nós já falamos umas 2, 3 vezes, né, Elvis? A Sanitur, ela é uma empresa mais forte do que qualquer vereador, mais forte do que qualquer prefeito. Mas, na minha fala, eu sempre falo que juntos nós somos mais fortes, vamos juntos por acima. Então, nós não temos que ter vaidade nenhuma, né, de falar que essa pauta é de um, de outro, ou de cidade vizinha, ou somente de Raposa, ou somente de Nova Lima. Eu peço encarecidamente para que o prefeito de Nova Lima, o prefeito de Raposa, os vereadores de Nova Lima, os vereadores de Raposa, nós possamos dar a mão para que a Sanitur cumpra, pelo menos com o básico. Se cumprir com o básico, que é segurança dos passageiros, que é cumprimento dos horários, nós vamos dar um grande avanço, né, para poder atender a população. A gente paga uma passagem e já não é barato. E referente a esse programa, a RMBH Fiscaliza, não tem ninguém melhor
para poder fiscalizar a empresa do que o próprio usuário. Esse programa, eu dei entrada com a indicação no mês de maio do ano passado, fiz um requerimento no mês de outubro, né, para o executivo, para ter a adesão desse projeto. E ele é simples, pessoal, ele vai transformar você, o próprio usuário, com poder de fiscalização. Se um ônibus está atrasado, se o ônibus vai estar todo dia, né? Você vai estar fiscalizando lá, porque o ônibus atrasa todo dia, o ônibus não traz segurança, às vezes é pneu careca, aconteceu um acidente em pouco tempo agora. A intenção é mostrar mesmo para a própria empresa que nem respeito tem com o próprio funcionário, quanto mais o usuário, que ela precisa de cumprir com o básico para a gente. Eu acredito que esse requerimento eu estou pedindo para que tenha uma data de conclusão. Eu não quero uma resposta de requerimento, está em andamento, está em aderido, porque quem sofre todos os dias não vai esperar mais não. Né? E Deus nos abençoe, nós vamos ter êxito nessa resposta e na luta contra essa empresa, essa leitura. Muito obrigado. Ótimo. Você fala. Daniel, a Sanitur, ela gera um transtorno social muito grande, porque além de ser uma das passagens mais caras da região metropolitana, tem pessoas perdendo o emprego, porque o empregador, ele não quer saber por que o funcionário está chegando atrasado 2, 3 dias na semana. Para eles não faz diferença, ele quer o funcionário lá no horário determinado. E muitas dessas vezes as pessoas não conseguem chegar no seu local de trabalho no horário, porque foram recolhidos os ônibus da Sanitur, eles não fizeram essa reposição. O pessoal está chegando atrasado, os ônibus em má estado de conservação, não generalizando, mas nós temos funcionários dessa empresa que infelizmente não pensam no passageiro, porque eu já vi e já ouvi muita reclamação de gente que já ficou para trás, porque o motorista passa com o ônibus desligado, o letreiro desligado, ou ele passa direto. Flávio mesmo fez essa reclamação essa semana, que ele ficou para trás. Então, assim, são problemas sociais que estão acontecendo. Teve esse acidente indo para Belo Horizonte, que poderia ter sido algo muito mais grave, mas que a própria população saber que o telefone que toca de reclamação, gente, é o nosso mesmo, dos vereadores. Mas para você saber que a gente não está de braços cruzados, a gente não está calado. Só que, como o vereador Daniel colocou, essa empresa é muito forte. Então, a gente ficar no nível municipal, a gente não vai conseguir dar andamento em nada. Então, a gente está montando esse documento com a nossa micro-região, Nova Lima, Rio Acima e Raposo, com os representantes, os presidentes das câmaras municipais, com os prefeitos e com os vereadores, para que a gente leve, gente, esse documento para o DR, que é obrigado a fiscalizar essas empresas, para o CEIFRA, e a gente está tentando, através do nosso prefeito, um encontro com o secretário de governo, porque é lá naquela esfera que as coisas acontecem e é lá que a gente vai tentar conseguir alguma coisa. A gente não pode prometer nada, porque, na verdade, a empresa de transporte, muitas vezes, é uma máfia. É muito difícil lidar com isso, mas que a população saiba que nós não estamos de braços cruzados e o seu requerimento é um impertinente, Daniel. E tem que fiscalizar o povo mesmo, é o povo que está sofrendo, é o povo que precisa ajudar a denunciar também. A gente sabe o quanto que isso tudo está muito desgastante, mas que a população saiba o que a gente está fazendo, o que a gente consegue fazer com relação a essa empresa. Próximo, presidente. Você fala, vereador. Vereador Daniel, parabéns pelo requerimento e, de fato, falar da empresa Sanitur, essa gerenciadora do transporte público intermunicipal, é cansativo. É cansativo e a gente não chega praticamente em lugar nenhum. Infelizmente, até porque, até mesmo para trazer uma explicação para a sociedade, foge da nossa competência no que tange a questão da fiscalização da concessão, que é o Estado que gerencia isso. Mas, mesmo diante da nossa
pequena ou quase nenhuma força, autonomia ou prerrogativa para poder impor sanções à empresa, né, que nós não temos, nós também não podemos ficar parados. É por isso que a gente tem feito, né, vários movimentos, inclusive participamos de audiência pública em Nova Lima, na Câmara Municipal, envolvendo vereadores, né, e lideranças também de várias cidades, dessas 3 cidades, Raposos, Rio Acima e Nova Lima. E para vocês terem noção, nem um representante da Saletu esteve presente para prestar os esclarecimentos devidos. Né? Nem o Estado também. Então, assim, é uma falta de respeito total, né, com os vereadores, com todas as pessoas que estavam aí presentes, principalmente, né, com o usuário do transporte coletivo. Então, assim, a gente tem que unir forças, cobrar dos deputados que estamos aí, né, para apoiar, o próprio governador que está atualmente na gestão, para que assim a gente possa avançar, porque é difícil. Tem uma empresa que recebe milhões aí, com ônibus sucateados, não cumpre horário, e assim, faz o que quer. E desde o mandato passado, a gente vem cobrando aí da empresa, do próprio DR, do próprio CENIC, e a gente mal tem uma resposta. E quando tem, são respostas vagas, vazias, que não trazem realmente aquilo que a gente precisa para poder responder os questionamentos da população. Porque o meu telefone, pode ter certeza, que como todos os outros vereadores, acredito eu, toca sempre, quase todo dia, cobrando, né? Cobrando uma postura, cobrando respostas e resultados, para que sejam melhor atendidos, ou que no mínimo cumpra aquilo que está estabelecido na lei. Mas vamos continuar, né? Unindo forças, somando, para que a gente possa avançar e tentar fazer algo frente a essa empresa que vem prestando um péssimo serviço em todas as cidades que ela opera. Obrigado. Presidente, Você fala? eu vou fazer o meu manifesto, né? Claro que tudo começa pelo requerimento. Daniel fez, parabéns, Daniel. Eu respeito, né, o posicionamento, a opinião de cada vereador, aqui em qualquer cidade, em Minas Gerais, quando vai falar de transporte público. E eu vejo realmente uma sensação muito cruel que a população tem direcionado para com o vereador em qualquer município. Porque todos nós sabemos que a Saletu é nada mais, nada menos que uma concessão estadual e que a esfera municipal ela não tem muito poder de ação contra ela. Eu sou da iniciativa privada, eu tenho uma amiga empresa e eu vou falar o seguinte, eu tenho muitos amigos que são empresários e eu diria o seguinte, eles também sentem muito na falta de qualidade prestada pela Saletu ou qualquer outra empresa que presta serviço de transporte público. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, vereadores aqui na casa, pessoas que estão aqui na casa hoje e vocês que estão assistindo. Vocês já viram deputados estaduais falando de tudo na internet. É autismo, é meio ambiente, é causa animal, é não sei o que lá, um tanto de coisa. Quantos deputados estaduais vocês viram falando sobre transporte público? Quantos deputados estaduais vocês viram na rua, parando, ônibus junto com as pessoas que usam o transporte público? Eu acredito que, honestamente, nenhum. É uma cebola, são várias camadas. E a camada mais afetada é a camada que tem o maior número, que é a população. Então, ou seja, a Saletu, realmente, de fato, ela é uma agressora. Ela agride todas as leis e tudo que está dentro da sua concessão, ela não cumpre. E nada acontece com a Saletu. Nada. Natália foi muito feliz em convocar essa reunião. Estava ali grandes representantes, procuradores de municípios. E eu fiquei muito feliz de estar ali. E eu falei, bati na mesa, talvez sair daquela reunião como uma pessoa informal, que fala alto demais, mas estava representando a população que xinga palavrão os vereadores, que eles não têm ciência, que o vereador não tem poder sobre isso. Mas, sim, essa reunião que nós tivemos e outros municípios estão tendo, terá uma resposta graças a Gabriel Taíros, que são as uniões de municípios. São os prefeitos que vão se unir, levando a nossa direção.
Agora, população de Iracimense, quem está nos assistindo, preste muita atenção naqueles pré-candidatos à reeleição a deputado estadual, porque nada eles fizeram contra essas empresas e nada vai fazer em 2026. Porque todas as empresas que as pessoas falam mal diariamente, Obrigado, só um tempo de fala, pode continuar. todas as empresas que prestam serviço público, que todos os moradores, ou Iracimense, ou mineiros sofrem diariamente, estão apoiando ou patrocinando a campanha dessas pessoas. Porque ninguém fala mal deles. Então, gente, nós temos que se unir e prestar atenção em quem está pedindo o nosso voto agora nessa eleição de 2026, porque nada eles fizeram contra a CLTU e nada vai fazer em 2026. Então, está aqui meu apelo, que nós temos que prestar atenção nisso e continuar se unindo sim e pôr esperança numa ação, no ato da Grambel, que eu acho que é o nosso caminho. Eu preciso de você, Daniel, parabéns pelo evento. Estendendo mais um pouco a discussão, queria só fazer uma síntese do que eu ouvi, que eu cito desde o começo do mandato em relação ao transporte público. Eu entrei, me resolvi candidatar a vereador muito com esse ensejo de parte das pessoas, parte da juventude, principalmente que pegam ônibus para poder trabalhar, para poder estudar, de representá-los, né, e poder fazer alguma coisa para melhorar isso. Desde o começo, eu procurei estar perto dessa tudo. Lembro até hoje da entrega dos ônibus novos que vieram aqui, estão atendendo a nossa frota aqui. Infelizmente, a gente vê que eles não tiveram aí não estão atendendo bem, igual a gente pensou que seria, né? Estão dando defeito. Tem um caso da linha de Raposa aí, semana passada, que quase, graças a Deus, não fez vítima fatal nenhuma, mas que causou um grande susto, um grande pânico a todos os usuários, né? A gente sabe que o mesmo ônibus que desceu ali também atende aqui na frota. E a gente está vendo de perto a negligência dessa empresa, a omissão em reparar, em ter mais cuidado tanto com a frota, tanto com os horários, quanto com os funcionários também. A gente está vendo um despreparo muito grande para os funcionários. Assim, a gente lamenta, eu particularmente me sinto muito frustrado, me sinto muito angustiado até, porque a gente vai vendo, o vereador Magno mencionou, a população ela recorre ao vereador, que é a linha de frente, quem ela votou, quem ela tem a proximidade. A gente vai se sentindo cada dia que passa mais potente diante disso, porque não vemos soluções. Eu lembro até hoje, uns 2 meses atrás, o gerente da garagem veio aqui na Câmara, o vereador Natália recebeu o meu gabinete, também tive uma conversa com ele, e logo depois a gente esperou que poderia surtir um efeito mesmo que mínimo em relação aos horários, e eu particularmente fiz até a conta, passei a receber mais reclamações a partir daquele dia. Isso foi uma coincidência infeliz aí, mas assim, a gente lamenta muito, a gente vê que não tem solução, mas igual o vereador Magno falou, deposito minhas esperanças na eleição desse ano, que os nossos representantes do governo do Estado que vão vir agora serão empenhados com essa causa, né? A gente está na reunião plenária, a gente não pode levantar a bandeira de AOB nem mencionar o nome de ninguém, mas a gente espera, eu tenho meu candidato a deputado, espero que ele faça um bom trabalho, ser eleito, a gente será, né, e represente essa causa. Em nome de Jesus, a gente vai ver avanços nos próximos anos aí, nossa população, nosso povo. Sim, agradeço. Mas alguém quer fazer a palavra? Fazer a palavra? Vou ser bem breve aqui. Tem uma frase do Mário Sérgio Portela: faça o teu melhor nas condições que você tem, quando você não tem condições melhor para fazer o seu melhor ainda. É trabalhar com as ferramentas que nós temos, sabe? Esse requerimento, esse projeto do RMBH Fiscaliza, é transformar o usuário em agente fiscalizador. Ele vai ser capacitado para isso, ele vai ter poder de autuação, trabalhar os autos, fosse multar a empresa sanitária. Então isso é muito importante. Imagina o Elbert aí, o Leci vai pegar um ônibus, você que vai para a faculdade direto, pega o ônibus, vai poder atuar a empresa, multar a empresa, né? Poder parar, chamar, todos podemos, né? Chamar a polícia, falar o pneu, a galera, o ônibus está dessa forma, está oferecendo segurança, se for qualquer veículo, principalmente veículo coletivo. Mas vai dar o poder, isso é muito importante, que a prefeitura adere a esse projeto. Bom, muito obrigado. Seguindo, coloca a votação. Papo 7 votos. Sendo do requerimento número 29 de 2026.
Requerimento número 29 de 2023, a vereadora Natália da Oliveira, nos termos regimentais, solicita ao presidente da Câmara que, após ouvir sobre o plenário informações referentes aos veículos, especificamente Polo 2025, placa TH 9G51, Speed 2025, placa TEH 7A56. Discussão. Em votação sobre essa comissão. Aprovado da unidade. Sustento do requerimento número 30 de 2006. Corrigido aqui, o vereador estava presente. Por 7 votos, as unidades que estão presentes. Requerimento número 30 de 2006, o vereador Elton Rodrigues da Cruz, nos atribuições legais regimentais, após ouvir sobre o plenário, que seja encaminhado expediente excelentíssimo ao prefeito municipal solicitando informações detalhadas acerca do imóvel localizado na rua 28 de dezembro, onde anteriormente funcionava a antiga Teleligue, bem como realizar um estudo de viabilidade para eventual desapropriação do referido imóvel do município. Em discussão. Você vai falar. Presidente, eu tenho recebido inúmeros questionamentos de moradores próximos desse local citado no requerimento, devido ao total estado de abandono que se encontra. Aquele imóvel próximo da Igreja Assembleia de Deus, próximo ali até da casa do pai do prefeito, né, Sr. Valdinei, onde era a antiga Telelic. E informações que me chegaram, por isso que eu peço nesse requerimento para ter realmente ali as informações oficiais, é que não se paga o IPTU daquele local há quase 10 anos. Então, se confirmado for, há até uma possibilidade de desapropriação por parte da prefeitura para que possa fazer o melhor uso daquele espaço. Levar uma secretaria para ali, desenvolver algum tipo de atividade que venha, de fato, ser útil para a população e venha atender ali a comunidade. Porque da forma que está ali, acaba contribuindo, inclusive, para aumentar a insegurança, né, dos moradores, servindo até mesmo como um local de refúgio para criminosos ou aqueles que têm a intenção, né, de praticar ali algum ato de delito. Outros sim, a questão da proliferação de insetos e animais peçonhentos. Os moradores estão matando ali, gente, cobras venenosas saindo ali, entendeu? E o mato a mais de 3 metros de altura. Inclusive, uma ação mobilizada pelos moradores que fizeram a limpeza, por mais que a gente já tinha solicitado, né, a Secretaria de Meio Ambiente, uma vez que não se encontrou o responsável por aquele imóvel, e uma vez que não tem nem o pagamento do IPTU, pelo menos a Prefeitura teria que se responsabilizar quanto à limpeza do local. Mas, enfim, não conseguimos avançar nisso, os próprios moradores se uniram nesse propósito e nesse objetivo e fizeram a limpeza lá. Mas algo tem que ser feito. Ou será que os moradores vão estar sempre com essa responsabilidade para amenizar o problema, tendo que agir por conta própria? Então, nós precisamos dessas informações e, se não for identificado, o dono que se desaproprie e faça, como eu falei no início da fala, o melhor uso daquele local, trazendo assim benefícios que de fato vão contemplar os anseios da comunidade. Muito obrigado. Prosseguindo, coloca a votação sobre a discussão. Vamos lá, unidade. Sustento do requerimento número 31 de 2006. Requerimento número 31 de 2006, o vereador Magno dos Santos Oliveira, nas atribuições regimentais legais, vem requerer os novos ex após apreciação e aprovação do plenário que seja oficiado ao senhor Jair Luiz Paes para com que o fluxo do artigo 170 do inciso do regimento interno compareça à Câmara Municipal de Joacima de Minas Gerais no dia 25/6 às 19 horas para prestar esclarecimento sobre os seguintes assuntos. Discussão. Presidente. Você vai falar? Mais uma vez, né? Em 2005 nós convocamos. Eu quero falar aqui que a atmosfera às vezes em torno do vereador é muito negativa, né? As pessoas acham que o requerimento é uma briga, uma confusão. Não é. O requerimento, gente, uma convocação, na verdade, desculpa, a convocação era nada mais nada menos que um esclarecimento que será dado, tá? Estou falando isso para as pessoas que estão assistindo, eu sei que vocês sabem o que é, gente. Dado à população
justificativas, respostas para os questionamentos. Porque ano passado foi um ano um pouco complicado, né? Questão de água. Já tivemos anos piores, claro, eu sei que sim. E em 2026, eu acredito que há muitos anos não chove tanto da forma que choveu, de 2005 para cá. Nós estamos no mês de junho e está chovendo ainda. Então, ou seja, eu sei que tecnicamente falando também, todo mundo fala, choveu muito, tem água. A parte técnica, a qual a chuva, porcentagem vai pensar, porcentagem não vai, que não é o caso aqui agora. Então tem muita coisa que passa de achismo, as pessoas começam a brigar, xingar, as pessoas não entendem. E de fato, é muito angustiante, né? Uma mulher chegar em casa, um homem chegar em casa, qualquer pessoa chegar na sua própria casa, seja 7 da manhã para o serviço, trabalho à noite, ou seja 7 da noite, trabalho de dia, e não ter água para tomar banho, para lavar sua própria roupa, para cuidar da sua própria casa, para cozinhar. Então, assim, a gente sabe que muitos problemas em Iracema, nós moramos na cidade, que realmente é a cidade das águas, e nós sabemos que nós ainda temos problema com água demais. Então, ou seja, esse esclarecimento, essa convocação é para trazer resposta para a população, para tirar um pouco das nossas costas a responsabilidade que nós somos responsáveis pela água. Porque a população cobra da gente, na verdade, como se nós fôssemos culpados ou responsáveis. Né? E, de fato, a responsabilidade de fiscalizar o que está sendo gasto no meio ambiente, e se é o bastante, o que está sendo feito, elaborado, desenvolvido, é nossa competência. Agora, a entrega à população é da Secretaria e do Executivo, não dos vereadores. Então, eu convido a população de Iracema, eu convido a vocês, iracemenses, a estar aqui no dia 25, e eu espero que a resposta seja às 19 horas, que o secretário possa estar aqui às 19 horas, porque se ele vier às 19 horas, acredito que mais pessoas estarão aqui para ouvir a sua declaração com relação ao planejamento. Né? Sabemos que o secretário é novo, né, da pasta, mas é reacimense, já foi vereador, ele sofreu a dor também, né, de ser vereador, de ser cobrado por água, esgoto e limpeza urbana. Né? Eu quero falar aqui que o nosso secretário, a rua que ele mora, é uma das ruas que tem grandes problemas também, por falta de serviço prestado no meio ambiente. Qual é a solução? Até quando vamos ter aqui milhares, presidente, até quando vamos ter aqui dezenas de carros espalhados nos cantos da rua? Até quando vamos ter aqui acima entulhos acumulados em ponto estratégico em hora e dia errado? Até quando vamos ter esgoto a céu aberto? Né? Então tem muita coisa, muitos problemas que nós vivemos diariamente que é da pasta do meio ambiente. Diariamente. E eu acredito que são os maiores problemas que nós temos hoje. Ainda é o meio ambiente. Não é verdade, irmão? Os maiores problemas que nós temos ainda, qualquer vereador aqui tem aqui, acho que ainda é o meio ambiente, não é verdade? São os problemas que mais afetam a gente. Então, tem a questão animal também, gente. Olha só, tem muitas coisas, muitas ações e atuações que devem ser dadas pelo meio ambiente, conscientizar animais da morada de rua. Entendeu, gente? Então, ou seja, é a oportunidade que a população de Iracema tem. Vereador, mais 30 segundos, permitindo. É a oportunidade que os vereadores e população de Iracema tem para esclarecer e colocar na mesa. E responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Então, eu convido você, Iracemense, dia 25, espero que seja a resposta positiva às 19 horas, mas se mudar o horário, a gente vai notificar a população de Iracema. Deus abençoe para vocês. Bem breve, que é uma excelente. Acho que nós temos que agir, eu tenho certeza que nós temos que agir com a prevenção. Ano passado tivemos falta de água, teve um local aqui acima, foi até citado aqui na Câmara, o caminhão-pipa foi lá e o mangote foi por você, se não me engano. E o mangote não conseguia chegar na casa de água. Então, o que eu vejo nessa reunião com o secretário do Meio Ambiente? Que nós possamos também trazer soluções. Nós tivemos há pouco tempo uma reunião com o prefeito, eu falei, olha, o prefeito, que compre caminhão-pipa. Foi? Depois já tem alguns caminhões-pipas comprados, mas que não seja somente caminhão-pipa. No passado nós tivemos uma queima de um fio de eletricidade, porque a bomba esquentou o fio, enfim, não é da minha área, da elétrica. Mas que esse ano não aconteça de novo, entendeu? Então, convido também a todos os cidadãos e a participarem, que tragam
o que aconteceu, né, a vivência do ano passado, e que nós, vereadores, possamos também trazer soluções, ideias, né, para a gente só ir lá apontar é muito complicado. Então, juntos nós vamos trazer ideias. Essa reunião, tenho certeza que vai ter grande resultado para que não tenha tanto problema, nem tanta falta de água como teve ano passado. Nós temos que trabalhar para melhorar, trabalhar juntos, junto com o secretário, junto com o executivo, junto com os vereadores, para dar resultado para a população de Jaci. Muito obrigado. Parabéns. Sensacional. Penoso, presidente. Precisa falar. Muito pertinente também a sua fala e parabenizo também pela convocação, como o Marco falou. Essa convocação nada mais é do que prestar esclarecimentos para a sociedade que nos cobra também o tempo todo. Mas quanto à questão de apresentar soluções, eu acho que eu colocarei aqui, essa casa aqui tramita várias indicações, isso desde o mandato passado que eu posso ter uma referência, que se tivesse sido implementado já traria uma solução, às vezes até definitiva, para esse problema de abastecimento de água em Jacinto. Hoje nós temos vários gargalos aqui, por exemplo, que são a questão dos poços artesianos, né? Trazendo um dano muito grande, por exemplo, a questão do meio ambiente, porque aquilo ali vai dissecando o lençol freático, e isso aí traz consequências sérias, né, para um todo. E outra situação também é a necessidade de bombeamento, né? Tanto da ETA aqui para os pontos mais altos, tanto dos postos artesianos também, para abastecer aqui os bairros e, consequentemente, a comunidade. Porque se uma bomba queime, nós já passamos por isso, né? No ano passado, por exemplo, é no mínimo uma semana para poder trazer a solução do problema. E os postos artesianos, eles operam, né, numa quantidade muito maior do que aquilo que é estabelecido na legislação. São 24 horas por dia. 24 horas por dia. E segundo a legislação, parece que tem que trabalhar 8 ou 12 horas, ter um tempo de descanso, um lapso temporal de descanso, para poder voltar a operar novamente. E as indicações, por exemplo, que a gente já apontou várias vezes, se tivessem sido, né, contempladas, implementadas e atendidas, trariam soluções. Como, por exemplo, nós temos uma captação de água lá no córrego do Viana, lá perto da Cachoeira do Viana, que abastece o bairro Santeiro, né, o Vila Santeiro. A indicação que eu fiz logo no primeiro mandato seria o que? Redimensionar, aumentar essa capacidade de captação de água, instalando, por exemplo, uma mini ETA ou uma ETA adequada no Vila Santeiro, que nós estaríamos eliminando vários gargalos desses apontados pela minha fala aqui. Como, por exemplo, a não necessidade de bombeamento de água, nós poderíamos atender apenas por gravidade, controlando apenas os registros. Então, acho que soluções, gente, existem várias. O que falta, de fato, é a implementação para que a gente possa ter o resultado na prática. Mas muito obrigado e parabéns, Magno, pelo requerimento aqui, para que a gente possa participar juntamente com a sociedade também. Inclusive, o horário está muito adequado, se assim for possível, né, acontecer, para que todos possam participar, ouvir os questionamentos e também trazer sugestões para contribuir nesse processo. Obrigado. Presidente, Você fala breve. eu quero agradecer, presidente, por permitir a fala e a minha fala novamente, né? Eu quero falar algo muito importante aqui. Foi uma luta muito grande para nós, nosso gabinete, né? Entramos em 2025 lutando para que devolvesse para a população, entregasse para a população, melhor dizendo, o serviço do posto artesiano lá no Sol do Carmo. Foi feito lá o serviço, eu acho sim que poderia ser feito melhor, mas fez e está atendendo. A população do Sol do Carmo hoje não carece mais de água da nossa reta. Tem uma parte que ainda usa, porque não tem ali uma distribuição direcionada para todas as ruas do bairro. Mas que água privou, a água para a população tem e muito. Portanto, eles estão usando a água de lá para os seus bairros assim. Porém, o Rosário continua sem água. Ou seja, nós não está usando água mais, parte dela, e falta água. E sabe o que mais? Eu estou falando e vou provar para vocês no Instagram, tá? Quando não tem água no Rosário, você vai no Cristo do Ouro, está quase estourando os canos. Então, ou seja, é privilégio. Nós temos que tratar isso com muita integridade. É privilégio. Por que uma ilha dentro de um bairro tem água e um bairro não tem? A água passa por todos e chega lá, e nos outros lugares não chega. Tem um desvio, algo tipo. Eu falo, gente, porque o certo, Marcos, é a cada família ter seu reservatório próprio. E muitas pessoas não têm. E os condomínios têm reservatório de 15, 21 litros. Se eles ficassem água 2 dias ali, não
falta água para eles. Não falta. Porém, as pessoas que têm poucas condições, tecnicamente falando também, construir a casa, não sabem calcular, falta água. Outra coisa rapidinho. Nós temos que tratar esse assunto. O que está sendo feito com o projeto que foi aprovado para essa casa, concedendo um empréstimo de 30 milhões? Como está o andamento disso? Porque o principal e foco, objetivo da aprovação desse projeto foi para desenvolver o investimento na nova ETA que vai sanar o problema de água na cima. E eu falo ainda, hein? Nós sabemos que o problema não é só água, tem coisas de terra que tem que ser tratada. Daqui a pouco vão ter 1 milhão de litros de reservado e aí vai faltar água para as casas, porque o problema é muito mais complicado do que a gente imagina. Todo mundo quer asfalto, eu quero asfalto. O asfalto chegou, mas sem infraestrutura, sem um cano adequado, sem todo o processo de estrutura dessa água. Então, gente, eu acho que é hora de trabalharmos com honestidade, a população apoiar os vereadores nessa busca. Eu conto com vocês, vereadores, e conto com toda a população que puder vir dia 25. Beleza? Deus abençoe vocês. Você fala. Você tem breve aqui, voltando aqui para o seu requerimento, né, educação, reunião, quando eu falo assim da gente trazer uma solução, é que, por exemplo, a bomba queimou ano passado. Até adquirir uma outra bomba tem um processo que demanda um tempo de 3, 4, 5 meses. Então, que nós possamos andar na frente e ter uma bomba sobressalente. Entendeu? É que nós possamos ter um mangote sobressalente. O mangote era de 2 metros, nós precisamos ter 3 metros, 4 metros, que atende. Ano passado foi 20 caminhão-pipa, seja 15. Então, assim, o que eu quero é fazer a engrenagem girar. Se a gente ficar falando aqui da água, né, o problema é tão grande que marcar uma reunião, convocação, e a população que sofre, elas sabem, às vezes enxergam soluções melhores aqui, porque elas vivem aqui, né? Nós vivemos, colocamos nossas filhas de todo mundo aqui, por algum momento faltou água em sua casa. Então, assim, parabéns, vamos agir preventivamente. Natália escutou todo mundo do Rosário, o Marcos escutou também, o Leci, enfim, todos, Sandra, a Ana Duarte, o Renato escutou várias pessoas, né, Renato? Todo mundo vai reclamando quando não tem água. Então, eu acredito que se a gente escutar e trazer soluções para a reunião, vai ser um ganho muito maior, entendeu? Mas a gente chegar e trabalhar de forma a apontar o secretário, é uma pasta de meio ambiente, é uma pasta muito difícil, com muita demanda. Nós temos que trabalhar junto com ele e cobrar, que é o nosso papel, né? Representar a população e cobrar e trazer solução. E ele está lá, foi um cargo escolhido pelo executivo e ele assumiu, então ele tem que trazer solução. Assim como nós também, vereadores, tem que ter dó da gente não. A gente está aqui para fiscalizar, para trabalhar e ele também está lá para trabalhar. Mas juntos nós vamos trazer resultados, se Deus quiser. Perdão, senhor presidente. Você fala. Obrigado pela permissão da fala, presidente. Nobre Daniel, eu concordo com você. E quando a gente fala sobre a questão de trazer possibilidades para resolver o problema, eu acho que essa casa aqui já apresentou várias. Como, por exemplo, uma das justificativas que nós tivemos pelos secretários, principalmente aqui estava gerindo a pasta do meio ambiente, é que a falta d'água no município de Rasina estava atrelada, muitas das vezes, a atos de vandalismo. Não é isso? Isso foi taxativo aqui naquela reunião. Diante daquilo, conseguimos aprovar um projeto de lei de minha autoria que traz a obrigatoriedade do cercamento e também do vídeo monitoramento de todos os pontos de abastecimento de água em Rasina, o que iria evitar e muito essa questão da banalização de todo o sistema. E aí, o meu questionamento é isso: não adianta a gente apresentar várias propostas se elas não são implementadas. Lembrando que o vereador não executa nada, né, gente? Na realidade, nós aprovamos o orçamento, nós damos condições para que o prefeito, juntamente com o seu secretariado, possa gerir as pastas e, consequentemente, as políticas públicas de interesse da população. Então, nós apenas apontamos, através de indicação, que nada mais é do que os anseios da comunidade transformados numa proposição, mas, se não tiver a implementação, não adianta. A gente só vai ver o resultado na prática, isso eu tenho falado e repetido.
se houver de fato a execução, se houver de fato a implementação daquilo que é proposto. Lembrando, só para ter ciência, né, de várias indicações que seriam muito importantes, são muito importantes se implementar, principalmente a limpeza da nossa captação no Mingu, gente. Isso foi solicitado desde o mandato passado, o estudo de toda a nossa rede hídrica do município, para que a gente possa trazer uma renovação da mesma, né, e aí saber identificar, inclusive, aqui um vazamento em Quimpoara. Estivemos lá no SAAG, em Caberido, nós podemos ver a tecnologia aplicada ali na prática. Então, isso tudo foi indicação que nós trouxemos aqui e não foram implementadas. Então, não adianta se a gente ficar o tempo todo apenas com indicação. Eu espero muito que, através, né, após essa convocação, a gente vai de novo cobrar, de novo indicar, mas precisamos sair da teoria agora e pôr em prática. E nisso, pode ter certeza, estaremos sempre juntos para caminhar, né, pelo bem do município, para que o município possa crescer, possa se desenvolver e não ficar apenas nesse mesmice, debatendo o tempo todo uma bomba, a necessidade de aumentar uma pipa, porque isso tudo para mim é chover molhado e outra coisa, são retalhos que vai se fazer, porque o problema é estrutural e nós temos que avançar. Mas enquanto não se avança naquilo que de fato vai resolver o problema de forma definitiva, vamos contar, né, com esses remendos, com, né, essas questões aí que vão suprir o problema momentaneamente. Mas obrigado. Pessoal, encerrando aqui essa discussão, fazendo a contribuição, eu quero deixar uma reflexão aqui. A gente não pode, como vereador, afirmar que não é nossa responsabilidade. Que a gente é o poder, nós somos o poder legislativo municipal. A gente dá o orçamento para que o prefeito faça, mas a gente está dando as condições para que ele não faça. Porque a gente aprovou no passado o orçamento aqui. Acho que quase ninguém aqui inventou alguma coisa, foram pouquíssimas emendas. Até me assumo, até assim, cada de omissão, porque foi o primeiro ano do mandato, né? A gente estava aprendendo ainda. Mas eu espero que esse ano essa casa tenha mais atenção, sabe, com a lei orçamentária, a gente entenda o poder dela, porque a gente está permitindo que as coisas não sejam feitas. Se a gente poder deixar ali a nossa parte como poder legislativo, a nossa contribuição, o texto dessa lei, eu tenho certeza que as coisas podem ser diferentes. Certeza absoluta que as coisas podem ser diferentes. O Executivo passa a entender o papel do poder legislativo, né, e dê essa atenção melhor à população, né, através desses estudos prestados. Porque ano passado a gente aprovou o orçamento, né, e a gente está hoje sobre a régua deste orçamento, né, porque esses eventos estão acontecendo. Assim, eu particularmente sou fã, gosto, mas, né, se a gente aprova ou não, de que adianta vir agora, depois de ser aprovado o orçamento, questionar se está tendo evento, se tem esgoto? Não, é na hora do orçamento, a gente tem que discutir isso. Enfim, deixa de reflexão, ano passado partiu de mim essa convocação como presidente, né? A gente convocou aqui a Zélia, a gente convocou a Carla, então secretária de obras, Zélia também, secretário de ambiente, o Rodney, e assim, chovendo molhado. As perguntas foram feitas, foram respondidas de forma redundante, a gente fez, chamou a população, infelizmente pouquíssimas pessoas vieram, fiquei muito chateado. Lógico que teve a situação do horário, do dia também, mas enfim, a gente vai aprender com os erros. Espero que esse ano, agora com a casa, com a Câmara aqui inaugurada, né, muito melhor receber a população agora, né, espero que tenha uma adesão essa reunião agora, dia 25, né, vereador? Dia 25, conta com o meu apoio, estarei aqui, e também convido a população que participe, né, para que a gente possa ouvir as respostas do Executivo sobre esses problemas aí que estão permeando mais um ano aí, e que, novamente digo, é uma sensação de angústia, de impotência. A gente está em 1 ano e meio de mandato e sentir que nada foi feito. Porque o sentimento é esse. O sentimento é esse. Ano passado a gente tem que reconhecer que ano passado a reclamação foi muito maior, por falta de água. Muito maior. Eu falo do bairro Jatobá, o próprio bairro Vila Duarte. Esse ano a gente vê que tem um pequeno melhora, especialmente agora no meio do ano, acho que devido às chuvas, né? Mas o bairro Rosário, os zeladores relatam também, eu também recebo também falta de água. Enfim, não podemos para o ano que vem, né, nesse relento. Precisamos de ações, né, afirmativas e eficientes, concretas, né? Porque eu acho que o tempo está passando e o Executivo precisa dar um retorno. A gente não pode deixar o mandato passar e chegar daqui em 2028 para a campanha, mas não vamos prestar conta do nosso trabalho.
Porque nós temos dificuldade sim com o vereador. Enfim, peço desculpas aí pelo tempo excessivo, mas acho que é uma pauta importante de ser discutida. Vai lá, Pedro. Seguindo, coloco aquele meio de votação, favorável à comissão. Aprovar a comunidade. Sustento da indicação número 42 de 2026. Indicação número 42 de 2026, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iracema. Eu, Ivanildo Adriano Rocha, vereador e assento dessa Casa Legislativa, nos termos regimentais vigentes, apresento a Vossa Excelência a presente indicação sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio da Secretaria de Obras de Trânsito, a realização do estudo de uma viabilidade técnica consequente na construção de um redutor de velocidade tipo lombada e quebra-molas. A solicitação deve ser feita na Avenida Afonso Pena, nas proximidades do número 271, entre a padaria Santo Antônio e a Casa da Senhora Eunice, bairro Centro. Discussão. Em votação, sobre a comissão. Aprovada a unanimidade. Sustento da indicação número 43 de 2006. Indicação 43 de 2026. A vereadora Natália P. Oliveira, nos termos regimentais, indica o presidente da Câmara, após o ouvinte soberano plenário, que oficia o excelente senhor prefeito municipal a implantação de um centro de especialidade odontológica no município de Iracema, com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento odontológico oferecido à população. Discussão. Em votação, sobre a comissão. Aprovada a unanimidade. Sustento da indicação número 44 de 2026. Indicação 44 de 2026, o vereador Daniel Alessio Jaquim, nos termos regimentais, indica o presidente da Câmara, após o vídeo soberano plenário, oficia o excelentíssimo prefeito municipal Felipe Gonçalves Santos a instalação de placa de sinalização indicativa no ponto de táxi, bem como a demarcação horizontal da verga destinada ao estacionamento exclusivo dos veículos de transportar individual passageiros no local destinado a esse serviço. Em discussão. Em votação, favorável à comissão. Aprovada a unanimidade. Sustento da indicação número 45 de 2006. Indicação 45 de 2026, o vereador Elton Rodrigues da Cruz, nos atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar de forma regimental que seja encaminhado o expediente do excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o termínio do setor competente a realização de um levantamento técnico periódico de todos os postos de madeira que sustentam os transformadores de energia elétrica do município, bem como oficia o concessionário responsável para que promovam avaliações estruturais necessárias à substituição daqueles que apresentarem risco à segurança da população. Em discussão. Em votação, favorável à comissão. Aprovada a unanimidade. Sustento da indicação número 46 de 2026. Indicação 46 de 2026, o vereador Elton Rodrigues da Cruz, nos atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de forma regimental que seja realizado o estudo de viabilidade para a implantação de pontos hídricos e bebedouros públicos locais de grande circulação de pessoas do município, especialmente no quadro Vila Duarte, quadro do Tobar e nas praças públicas municipais. Em discussão. Em votação, favorável à comissão. Aprovada a unanimidade. Sustento da indicação número 47 de 2006. Indicação 47 de 2026, ao senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador Marcos dos Santos Oliveira, nos atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente apresentar a seguinte indicação para a repressação de plenário posterior e encaminhamento ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Felipe Gonçalves, a indicação que indica o Poder Executivo Municipal que seja realizado o serviço de forma de recuperação, asfaltamento e rampa de acesso no Levino Gonçalves Vanderlei, utilizada para acesso à Escola Municipal do Padre Osório, Carlos Pereira e a Escola do Naziza. Em discussão. Fala, presidente. Você vai falar? Essa indicação é muito importante e eu vou até junto, antes que ela chegue da Secretaria de Obra, pedir uma atenção especial ao secretário de Obras. Por quê? Porque o asfalto lá, Daniel, onde nós fizemos aquela vistoria, eu tirei a foto e acabei conversando com vocês. Nós atendemos aquela dossiê. Já algumas vezes que a van rasgou o pneu, porque lá tem uma placateira e a van tem que passar dentro desse buraco. E o asfalto criou ali uma lateral um pouco cortante e estão perdendo o pneu da van é R$4.000. E está oferecendo risco. Aí nós vamos tirar a van, o pneu rasga, aí a van fica horas para tirar o pneu, para trocar.
Então, ou seja, precisa de uma atenção de urgência, né? Então, eu vou ligar para a aprovação de todos vocês aí, de uma atenção especial de urgência da Secretaria de Obras, consciente a isso, né? Você fala. Ô Mário, complementando essa sua indicação, queria fazer um pedido para a Secretaria de Obras de novo. Os meninos saem ali na base 5h40 da tarde e já está escuro. E pedir, porque eu já pedi para o secretário de Obras, isso não foi feito, e os funcionários estão reclamando, e para as crianças também é muito inseguro tirar essas crianças de lá de dentro à noite, já com o dia escurecido. Então, se coloca esses refletores que me falaram que ia colocar e que coloca uma lâmpada ali, gente, porque é um local de criança, um local onde tem funcionários transitando, fica perigoso, ali é um lugar ermo, que essa solicitação complemente a questão do assaltamento que o vereador Magno colocou como indicação aqui. Peço à Secretaria de Obras que dê uma atenção especial para essa questão da iluminação do Dona Ziza e do Padre Osório, por favor. Qual que é a votação sobre essa comissão? Aprovado por 7 votos. Terceira parte das pessoas finais. Não temos oradores inscritos. Então, ordem do dia da próxima reunião é realizada no dia 6 de julho de 2026. Data passada na Secretaria Municipal, lá no dia 12, vai encerrar a reunião.